Olá, vamos de mais uma história. E a história de hoje é de um menino chamado Samuel. E a história dele começa assim. Samuel, essa é a mulher mais importante da vida de Samuel. O seu nome, Ana. Ana desejava muito ter um filho, mas ela não podia ter filho. Então, quando Ana e o seu marido, Eucana, iria ao templo uma vez por ano, Ana orava ao Senhor, mas na última vez que ela foi, ela orou, implorou de alma. A história conta que Ana, a sua expressão era tão forte que o sacerdote que estava ali no templo pensou que Ana estava bêbada. Então, o sacerdote, olhando para Ana, disse que ela estava embriagada, mas ela disse para o sacerdote que não, que era sua alma estava muito triste, pois ela amava, ela queria muito ter um filho. O sacerdote então disse para Ana voltar para sua casa, que o seu desejo Deus iria atender. A partir daquele dia, Ana não chorou mais. Ela estava confiante de que Deus iria dar o seu melhor presente. Depois de alguns dias ou meses, Ana ficou grávida. E passando 9 meses, nasceu o bebezinho Samuel. Ana prometeu a Deus que se seu filho nascesse, ela iria entregar a Deus como uma forma de gratidão. Ela iria visitar todos os anos, ele também poderia ir na sua casa, mas ela ia deixar ele na casa de Deus, servindo tempo integral. Então, quando Samuel, mesmo criança, ele ficou grande, quando ele desmamou Samuel, que lindo, não é? Ele foi entregue ao sacerdote Eli. E ele morou ali com Eli, no templo, naquela cidade. Eli também tinha outros filhos, Ofni e o outro, Finéias. Ofni e Finéias não eram um filho obediente aos pais. A história conta que o final da história deles foi muito triste. Mas o de Samuel, não foi. Foi maravilhoso. Tudo que os mais velhos, os seus pais, contavam a Samuel, ele guardava em seu coração. E como qualquer criança, ele era perguntador, questionador, mas ele obedecia os seus pais. Mesmo seus pais estando longe, os seus pais vinham a cada ano, e a sua mãe trazia uma roupa. Cada ano que a mãe vinha, trazia roupa para Samuel. Guloseima que Samuel gostava de comer. E todas as vezes que Samuel chegava perto da sua mãe, Ana, ele perguntava muitas coisas. E sua mãe estava com os ouvidos abertos para responder todas as perguntas de Samuel. Um certo dia, Samuel e o sacerdote Eli estavam dormindo. E Samuel ouviu alguém chamar pelo seu nome. Ele levantou e foi ver o sacerdote Eli. Quando ele chegou lá no quarto do sacerdote Eli, ele perguntou: "O senhor está me chamando?" O sacerdote disse: "Não, vá dormir, estou com muito sono." Então Samuel voltou e deitou
na sua cama. Quando ele estava pegando o cochilo, de novo a voz chamou pelo seu nome. Ele tornou a levantar, abrindo a boca, meio com sono, mas levantou e foi ver. Quando ele chegou lá, perguntou a Eli se ele estava chamando. Ele disse: não, Samuel, não te chamei não, vá dormir. Samuel saiu dali e foi se deitar. Quando ele estava pegando no sono, ele tornou a ir a Eli. Ele ouviu sua voz de novo, chamando. Então ele foi para o sacerdote. Disse: o senhor está me chamando? Ele então, experiente como era, e disse: olha, Samuel, quando você ouvir essa voz te chamando de novo, você vai responder assim: fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel assim fez. Ele voltou para o seu quarto e foi dormir. Quando ele estava pegando no sono de novo, ele ouviu a voz chamando o seu nome. E ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus, pessoalmente, começou a conversar com Samuel. Todas as coisas que estavam acontecendo lá em Israel, tudinho. Sobre a família de Eli, sobre os filhos de Eli, tudinho. E a história conta que depois desse dia, Samuel ficou sendo amigo de Deus. Já pensou? Você conversar com Deus pessoalmente? Samuel foi um menino que conversou com Deus, que conversava com Deus.